E aí, seus pacificadores chineses, tudo bem com vocês? Essa semana, acho que sexta-feira ou quinta-feira, a China liberou um documento com propostas para acabar com a guerra da Ucrânia, né? Porque teve aí os Estados Unidos falando que a China vai mandar armamento para a Rússia, sem prova nenhuma, e desde o começo o que a China defende é uma resolução por meios diplomáticos. E essa semana eles lançaram esse documento com 12 pontos do que eles acham que seria importante para acabar com essa guerra de uma vez, né? Porque no fim, quem está ganhando muito dinheiro com isso são os Estados Unidos, como mostra esse cartoon. E isso porque a guerra também fez um ano essa semana, teve aí um encontro em Munique com vários líderes mundiais, como Antony Blinken, dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da China, e acho que eles juntaram tudo isso para lançar esse documento. E a proposta da China para resolver o que eles chamam aqui de crise na Ucrânia, que é uma guerra, né? Foi uma invasão da Rússia, é o seguinte. Primeiro ponto, respeitar a soberania de todos os países. Isso é meio ambíguo, né? Porque a Rússia acabou invadindo a Ucrânia e também a China está jogando pro lado deles de vamos respeitar Taiwan, né? Que os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China, né? Que é uma província chinesa, então vamos, né? Segundo ponto, abandonar a mentalidade de Guerra Fria. Que os Estados Unidos o que eles querem é isso aí. O pessoal fala muito de que a China é 1984, aquele livro do George Orwell, mas na verdade os Estados Unidos são 1984. Dos 240 e poucos anos de história dos Estados Unidos, só durante 16 eles não tiveram em guerra. Esse é o nível de absurdo. Porque ou é a guerra com a Lestásia, ou é a guerra com a Eurásia, é o tempo todo em guerra com alguém. O tempo todo. Eles precisam do inimigo para manter o império deles de pé. Não é à toa que Star Wars foi inspirado, o império de Star Wars foi inspirado nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos. E para manter a indústria bélica deles vendendo e ganhando muito dinheiro, né? Além do que, quando eles invadem um país, eles sugam tudo que dá. Porque para eles não interessa ganhar a guerra. O negócio é sugar tudo que eles puderem. Terceiro ponto, parar com as hostilidades, que no fim é um cessar-fogo, né? Para ter qualquer negociação diplomática, tem que parar as hostilidades. Quarto ponto, voltar a ter conversas sobre paz. É uma sequência ali de cessar as hostilidades. Quinto ponto, resolver a crise humanitária. Porque no fim, quando tem uma guerra dessa, ou qualquer guerra, né, como a gente viu na Síria, né, a quantidade de refugiados sírios indo para a Europa, e afegãos, e iraquianos, sabe? Sempre acontece. Então tem muito ucraniano fugindo da Ucrânia para não correr o risco de morrer, e agora está tendo... O exército está faltando gente, eles estão simplesmente pegando os caras até 18, 17 anos para mandar para a linha de frente. As pessoas vão tentar dar um jeito de sobreviver, né? Então isso é uma crise humanitária. Que entra também no sexto ponto, que é proteger civis e prisioneiros de guerra, né? Que isso é o básico do Tratado de Genebra, que eu duvido que a parte nazi da Ucrânia está seguindo isso aí. Eu não estou dizendo que todo ucraniano é nazista, mas tem bastante nazista naquele exército deles. Manter como é que chama isso aqui? Nuclear Power Plants. Agora, esqueci como é que chama isso em português. As usinas de geração de energia nuclear seguras. Porque a gente já sabe o que acontece quando tem um acidente em uma usina nuclear. A gente viu isso em Fukushima em 2011, foi o terremoto que teve em Fukushima. E Chernobyl. Então a China enxerga isso, né, como uma parada muito importante, que realmente é, né? Reduzir riscos estratégicos. Não faço ideia do que isso seja, mas uma coisa da comunicação chinesa é que eles são realmente são vagos e ambíguos. Isso eu vejo até no meu trabalho. Assim, é difícil conseguir uma resposta sim ou não no meu trabalho. Eu tenho que perguntar, às vezes, 2, 3 vezes para conseguir a resposta que eu quero, porque a gente tem uma lógica, até por conta da nossa língua, que não é a mesma que eles seguem aqui. Eles não seguem lógica aristotélica, lógica grega, esse tipo de coisa. Eles têm até porque o raciocínio lógico da linguagem deles é diferente. Então, essa comunicação, às vezes, é ambígua, não só de propósito, como eu falei no começo, né, com relação a respeitar
a soberania dos países, mas é a forma como os chineses se expressam. Facilitar a exportação de grãos. Todo mundo tem a ganhar com isso aí, né? A população de 1,4 bilhão de pessoas, a China consome muita coisa. Eu não sei se eles estão falando só deles ou do mundo inteiro, mas se a Ucrânia não conseguir exportar trigo, o preço do trigo vai lá em cima e muita gente vai morrer de fome. A ONU já tinha falado isso ano passado, que se houvesse isso, né, muita gente morreria de fome pela falta de acesso aos grãos, até porque muito grão alimenta aves, alimenta porcos, alimenta vaca, que no fim vai alimentar seres humanos. Então isso é uma parte estratégica também, né? Acabar com as sanções unilaterais. Isso também vale para a China, porque os Estados Unidos estão metendo um monte de sanção na China por conta de Taiwan. Que é o que os Estados Unidos fazem, né? Eles sancionam o mundo inteiro. É China, é Rússia, é Cuba, Coreia do Norte. Fez qualquer coisa errada, sanção. É assim que eles funcionam, porque é assim que o império deles funciona, na base de sugar os outros. Se não tiver isso, eles não mantêm aquele império de pé. Simples assim. Manter as cadeias de suprimento industriais, as cadeias de suprimento e as indústrias estáveis. A China é a fábrica do mundo, então para eles é extremamente importante. Para a gente, né, até porque eu trabalho numa empresa que exporta 100% para a Europa, que a gente tem que manter isso tudo funcionando, senão uma empresa quebra, né? Quer dizer, uma empresa não, a empresa vai continuar funcionando, mas a nossa fábrica pode parar. A China, como fábrica do mundo, como exportadora de quase tudo que se produz nesse mundo, para eles é importante que essas economias estejam saudáveis para continuar comprando e manter essas cadeias de suprimento e as indústrias estáveis, senão a economia chinesa também vai para o buraco, né? Por mais que hoje a economia interna chinesa seja muito forte, eles ainda dependem muito de exportação. Porque, como eu falei, a China é a fábrica do mundo. Promover reconstrução pós-conflito. Isso é uma coisa que os Estados Unidos é muito bom, né? Porque os Estados Unidos, quando eles invadem um país, Iraque, Síria, a Síria por enquanto não, porque a guerra ainda está rolando, né? Afeganistão. Primeiro, eles ganham dinheiro destruindo o país com armamentos, porque eles compram de empresas privadas, o governo compra de empresas privadas, vai lá e destrói o país. Eles roubam tudo que dá para roubar, petróleo, ouro, tudo que tiver que dá para roubar. E depois eles reconstroem o país. E aí o governo paga empresas de construção civil dos Estados Unidos para reconstruir o país. E também tem empresas de segurança, porque a polícia do Iraque era uma polícia dos Estados Unidos. Então tem um monte de coisa que o governo dos Estados Unidos ganha dinheiro. Quer dizer, as empresas ganham dinheiro às custas do governo dos Estados Unidos, né? Que essa é a coisa mais ridícula de quando vem Renata Barreto da vida falar que, nossa, a economia dos Estados Unidos é muito liberal e muito livre. Só funciona porque o Estado deles é extremamente grande e extremamente forte. É o maior orçamento militar do mundo. Só para continuar roubando e sugando coisas do resto do mundo. Só para isso. Eles não precisam, não tem ninguém atacando os Estados Unidos. O exército deles, é engraçado que eles chamam de Ministério da Defesa, e aí volta na questão do 1984, que eles chamam de Ministério da Defesa, mas eles é que atacam todo mundo. Ninguém ataca os Estados Unidos. Qual foi a última vez que teve uma guerra no solo estadunidense? Provavelmente foi alguma guerra deles contra mexicanos, para tomar a terra de mexicanos, né? Eu chuto que seja isso. Mas, no fim, essa história de defesa é só duplo pensar, porque eles não estão se defendendo de ninguém. Mas isso é uma ideia da China, que a China também trabalha hoje com isso, né? A China está construindo lá 1000 escolas no Iraque, construindo uma porrada de coisa de infraestrutura na África, e agora quer investir no Brasil também. Então, esse também é um ponto importante. E aí o que aconteceu? O Zelensky foi lá e falou, beleza, nós vamos pensar nisso aí. Inclusive ele falou mesmo para a proposta do Lula, que falou, gente, a gente tem que sentar, se organizar e vamos acabar com essa guerra, porque não serve de nada para ninguém, né? Só falta nas costas do Lula um Nobel da Paz por ter acabado com a guerra. Os Estados Unidos literalmente falou, não, a gente não aceita isso aqui. Por quê? Eles querem que essa guerra se arraste. Eles vão lutar até o último ucraniano, ou os Estados Unidos vão lutar até o último ucraniano, para continuar vendendo arma e ganhando dinheiro. É só isso que eles querem. E tentar, claro, enfraquecer a Rússia, porque tem até na internet
se procurar, você acha aí a divisão da Rússia em vários países pequenos, que é a mesma coisa que eles querem fazer com a China, desde sempre. Então, eles não vão parar. Eles não querem parar. O negócio deles é ganhar dinheiro. E nisso eles estão arrastando a Europa para essa guerra junto, né? Porque agora a Alemanha quer meter embargo no Brasil, que o Brasil estava vendendo blindado para as Filipinas e a Alemanha falou não. Vocês não podem vender. Vocês não querem doar armamento para a Ucrânia? Então vocês não podem vender blindado para as Filipinas. Um bando de colonizador safado. O que eles têm a ver com a gente vendendo coisa para as Filipinas? E assim, para quem já leu um pouco de Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial não começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Começou muitos anos antes, com todas essas pequenas coisas que foram acontecendo. Pequenas coisas que foram acontecendo aqui, acontecendo ali, e quando viu, o mundo estava em guerra. E o que a China está fazendo, ao contrário do que os Estados Unidos diz? Os Estados Unidos diz que a China quer escalar a guerra, quer mandar armamento. A China, desde o começo, fala que a gente tem que sentar, conversar e resolver isso de forma diplomática. Porque, no fim, ninguém ganha. Quer dizer, ninguém ganha não, né? A gente não ganha. Os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro. O governo, porque os estadunidenses não ganham com isso, né? A quantidade de gente lá passando fome. Mas, enfim, esse é o plano da China, para meio assim, ambíguo, né? Não é uma parada assim, com os pontos certinhos, mas de qualquer forma é uma tentativa de resolver isso de forma diplomática e acabar com essa guerra de uma vez, que no fim é um bando de gente nova morrendo porque um monte de velho se odeia e quer ganhar dinheiro, né?